Quem achou diz amém? Amém. Diz assim: e ele lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, todavia quem não crer será batizado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, em línguas novas falarão, pegarão em serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos porão as mãos, e eles serão curados. Amém? Louvado seja Deus. Esse texto é um texto bastante conhecido, bastante pregado. É um texto que fala aos nossos corações. E nós estamos dando continuidade àquela série de pregações sobre a igreja. E hoje eu quero falar sobre a verdadeira missão da igreja. Nesse texto, que foi proferido por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Jesus, louvado seja Deus, vai falar para nós sobre a verdadeira missão da igreja. E quando nós lemos esse texto, a primeira coisa que Jesus vai dizer, louvado seja Deus, quando ele vai dar a missão para os discípulos, eu até escolhi essa linguagem para nós lermos nessa noite, porque ele vai dizer nesse texto o seguinte, versículo de número 15: e ele lhes ordenou: enquanto estiverdes indo. Louvado seja Deus. Então ele está falando aqui, louvado seja Deus, da nossa caminhada, do nosso dia a dia. Enquanto estiverdes caminhando, enquanto estiverdes indo, enquanto estiverdes, louvado seja Deus, fazendo, louvado seja Deus, o que vocês fazem durante o dia, o que vocês exercendo o seu trabalho, enquanto vocês estiverem fazendo, louvado seja Deus, as suas funções do dia a dia, louvado seja Deus, ele está dizendo: preguem o evangelho a toda criatura. O texto está dizendo: olha, louvado seja Deus, enquanto vocês estiverdes indo pelo mundo. Aqui ele vai falar, ele vai grifar, louvado seja Deus, pelo mundo inteiro. Numa outra linguagem ele vai dizer: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele está, louvado seja Deus, dizendo que nós não podemos ficar, louvado seja Deus, que a igreja, ou que louvado seja Deus, a missão da igreja não está resumida, louvado seja Deus, em 2 cultos por semana, louvado seja Deus, ou em um grupo familiar durante a semana, louvado seja Deus, não. Ele está dizendo: olha, vocês precisam ir. Vocês, enquanto vocês estiverem indo, enquanto vocês estiverem fazendo, ou seja, quando nós sairmos daqui, louvado seja Deus, e talvez vamos dizer que aqueles que vão trabalhar amanhã, aqueles que vão, louvado seja Deus, ir a algum lugar, conversar com pessoas, ou louvado seja Deus, no seu dia a dia, é necessário que nós pregamos o evangelho. Não é, louvado seja Deus, simplesmente, louvado seja Deus, é enquanto nós estivermos indo, enquanto nós estivermos, louvado seja Deus, vou aprofundar isso e dizer, louvado seja Deus, que enquanto nós estivermos vivos, nós precisamos pregar o evangelho para todo mundo. Nós precisamos anunciar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Ele liberta, que Ele é o Salvador, que só Ele tem mudança de vida, que só Ele pode fazer alguma coisa, pois a palavra de Deus está nos dizendo, é enquanto nós estivermos indo. Porque muitas vezes nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas acham, louvado seja Deus, que pregar o evangelho é simplesmente
simplesmente, louvado seja Deus, quando estamos aqui no altar, quer estar com o microfone na mão, quer estar, louvado seja Deus, simplesmente, louvado seja Deus, dentro de um templo. Tem pessoas, louvado seja Deus, que elas não pregam se não tiver muita gente, que não cantam se não tiver muita gente. Louvado seja Deus, que quando são convidados para cantar, já querem ter uma prévia de quantas pessoas vai ter na igreja, de quantas pessoas vão estar adorando, de quantas pessoas vão estar lá presentes, quantas pessoas vai reunir no local. Louvado seja Deus. E não, Jesus estava dizendo: olha, vocês, enquanto vocês estiverem indo, enquanto vocês estiverem caminhando, enquanto vocês estiverem fazendo, louvado seja Deus, pregue o evangelho. Se tiver um, pregue. Se tiver dois, pregue. Se tiver 100, pregue. Se tiver 1000, pregue. Se tiver, louvado seja Deus, 20.000, pregue o evangelho. Louvado seja Deus, se você estiver na fila do banco, pregue o evangelho. Se tiver, louvado seja Deus, na recepção, louvado seja Deus, na sala de espera, seja de um hospital, seja de um, louvado seja Deus, de um consultório, seja de um posto de saúde, de uma UPA, seja o que for, pregue o evangelho. Está na escola, louvado seja Deus, pregue o evangelho. Está no trabalho, fale do amor de Jesus. Porque nós estamos vivendo um tempo, louvado seja Deus, que muitas pessoas, elas têm pensado, ou têm, louvado seja Deus, achado que pregar o evangelho é simplesmente dentro da igreja. Mas a Bíblia nos ensina que nós pregamos, às vezes até sem falar. Tem um hino antigo que fala, que louvado seja Deus, que a letra diz que no Calvário, louvado seja Deus, mesmo sem falar, Jesus mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Eu conversava com uma pessoa, louvado seja Deus, e ele ali falava, louvado seja Deus, de uma pessoa que conhecemos em comum, e ele dizia, olha, aquela pessoa, louvado seja Deus, as pessoas fizeram mal para ela, e mesmo, louvado seja Deus, depois que fizeram mal, ela foi lá, louvado seja Deus, e ajudou aquelas pessoas com cesta básica, louvado seja Deus, ajudando a pessoa a arrumar um emprego, louvado seja Deus, ela não falou, louvado seja Deus, simplesmente, louvado seja Deus, nós estávamos falando de uma pastora, louvado seja Deus, que ela não prega o evangelho só no altar, que não, louvado seja Deus, só no culto de domingo, ou no culto de campanha da igreja dela. Não, louvado seja Deus, ela está pregando, louvado seja Deus, com as suas atitudes. Enquanto vocês estiverem indo, enquanto vocês estiverem caminhando, louvado seja Deus. Quando eu estava lendo nesta linguagem, louvado seja Deus, da Bíblia King James, louvado seja Deus, o texto, louvado seja Deus, então, chamou-me a minha atenção, louvado seja Deus, desta forma, louvado seja Deus, que eles escreveram esse texto: enquanto vocês estiverem indo. A Bíblia nos ensina que nós pregamos o evangelho, louvado seja Deus, muitas vezes falando, pregando a palavra, falando do amor de Jesus. O salmista, ele disse, louvado seja Deus, uma certa feita, ele disse: fazer conhecido todos os feitos do Senhor. Nós falamos do amor de Deus apenas muitas vezes com aquilo que nós recebemos de Deus. Muitas vezes a gente se depara com muita gente que diz: eu não sei pregar, eu não sei, louvado seja Deus, falar da palavra de Deus, louvado seja Deus, mas quando você conta, você torna conhecido os feitos do Senhor, você está pregando. Quando você conta de um livramento que Deus te deu, quando você conta, louvado seja Deus, de uma cura que você recebeu, de uma resposta, louvado seja Deus, da oração que Deus te deu. Porque nós muitas vezes nós falamos, porque muitas vezes quantas pessoas nós nos encontramos, louvado seja Deus, que muitas vezes estão sem solução para a sua vida, louvado seja Deus, e às vezes está passando por um mesmo problema que você passou, está passando por uma mesma enfermidade que você já passou, por uma mesma experiência que você já passou, louvado seja Deus, e Deus te deu vitória, e aí você vai contar: é verdade, você está passando por isso, mas um dia eu também passei,
louvado seja Deus, e eu orei, e eu clamei, eu fiz uma campanha na igreja, eu pedi oração para o pastor, louvado seja Deus, para a pastora, louvado seja Deus, eu falei, eu busquei a Deus, louvado seja Deus, e Deus me respondeu. O que nós precisamos entender, louvado seja Deus, é que nós precisamos, enquanto nós estamos indo, louvado seja Deus, nós precisamos fazer conhecidos os feitos do Senhor, louvado seja Deus, assim também nós pregamos o Evangelho. O que é que Deus fez por mim? O que é que Deus fez por você? Às vezes, louvado seja Deus, algo que aconteceu na nossa vida, algo que você vivenciou aqui no culto, algo, louvado seja Deus, uma palavra que você ouviu, porque nem todos nós, louvado seja Deus, guardamos a pregação inteira. Nem todos nós guardamos, louvado seja Deus, o louvor inteiro na cabeça. Mas tem uma parte que toca em nós, seja da pregação, seja do louvor, louvado seja Deus, e de repente, louvado seja Deus, aquilo lá, louvado seja Deus, que o Espírito Santo faz com que nós guardamos, louvado seja Deus, vai servir para nós falarmos para alguém. Porque aí nós vamos estar no meio da conversa e alguém, você vai poder dizer talvez, olha, ontem eu ouvi na igreja o pastor falando assim. Ou tem um louvor, louvado seja Deus, que fala assado. Louvado seja Deus, e você vai poder falar, louvado seja Deus. Então, olha, eu ouvi um louvor que diz tal frase. E aí você vai poder, louvado seja Deus, é uma forma de você falar do amor de Deus. Porque nós queremos, louvado seja Deus, muitas vezes, louvado seja Deus, como diz o povo, o dito popular, nós queremos enfeitar o pavão. Tem pessoas, louvado seja Deus, que acham que para pregar o Evangelho precisa ter, louvado seja Deus, uma grande formação teológica. É muito bom. Louvado seja Deus, eu amo estudar a palavra, eu amo, louvado seja Deus, mergulhar, louvado seja Deus, nas escrituras sagradas, é muito bom. Mas também, louvado seja Deus, você pode pregar o Evangelho com o seu próprio testemunho de vida. Tem um louvor, louvado seja Deus, do cantor Luiz de Carvalho, que ele dizia assim, louvado seja Deus, que a prova que só o poder de Deus pode mudar o teu ser, diz a letra. A prova que eu te dou é que Jesus mudou o meu. Jesus mudou a tua vida, Ele pode mudar a de outros. Ele pode mudar, louvado seja Deus, a vida de outros. Ele pode, louvado seja Deus, mudar, louvado seja Deus, aquilo mesmo que Ele fez na sua vida, Ele pode mudar, louvado seja Deus, a de outros. Louvado seja Deus, e você precisa levar, através do seu testemunho de vida, você leva esperança. O que nós precisamos entender é que enquanto nós estamos indo, nós temos como igreja, como servos de Deus, como discípulos de Jesus, nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos, louvado seja Deus, falar do amor de Deus para alguém. Porque, louvado seja Deus, é essa a verdadeira missão da igreja. Pregar o ID. Cumprir o ID do Senhor. Pregando e dizendo, vinde. O Senhor, louvado seja Deus, quer aliviar o teu sofrimento. O Senhor, Ele quer fazer. Eu costumo dizer, louvado seja Deus, tenho isso, louvado seja Deus, como, louvado seja Deus, um slogan para a minha vida. Louvado seja Deus, desde sei lá quando. Louvado seja Deus, que é, louvado seja Deus, cumprir o ID e pregar o vinde. O ID de Jesus é, louvado seja Deus, não importa o lugar, não importa o momento. A Bíblia nos ensina que nós devemos pregar em tempo e fora de tempo. Quantas pessoas nós vemos, louvado seja Deus, que só prega na igreja, que só prega dentro do templo, fora do templo, louvado seja Deus, é uma pessoa totalmente diferente, é uma pessoa totalmente, louvado seja Deus, anda com a vida totalmente errada, com a vida totalmente errônea, na frente das pessoas, louvado seja Deus, um anjo.
No altar, louvado seja Deus, louvado seja Deus, a pessoa. Mas sabe o que Deus está dizendo para nós? Que em tempo e fora de tempo, não é só no culto, não é só na igreja, não é só, louvado seja Deus, enquanto, louvado seja Deus, nos momentos oportunos, não, né? É na oportunidade que você tiver de falar do amor de Deus para alguém. Quando, louvado seja Deus, esses dias atrás, louvado seja Deus, eu peguei carona com uma pessoa, e ali, louvado seja Deus, ali a gente conversando, louvado seja Deus, eu falei do amor de Deus, e eu descobri que aquela pessoa já tinha sido um cristão, e que estava parado. Muitas vezes as pessoas, elas dizem assim, louvado seja Deus, que muitas vezes é só na igreja. Não. Eu me lembro, louvado seja Deus, que um tempo da minha vida a gente foi ensinado, louvado seja Deus, não, é primeiro o reino de Deus, e as demais coisas Deus acrescenta. É verdade, mas o reino de Deus não está resumido, louvado seja Deus, entre as quatro paredes. É fato que você, louvado seja Deus, não pode deixar de cultuar ao Senhor, louvado seja Deus, na congregação, porque a Bíblia nos ensina isso também. Mas nós precisamos, louvado seja Deus também, louvado seja Deus, estarmos no meio dos nossos familiares, dos nossos amigos. Louvado seja Deus, muitas vezes nas confraternizações, louvado seja Deus, ali você tem a oportunidade de falar do amor de Deus. Nós somos convidados, louvado seja Deus, para ir a uma festa. Louvado seja Deus, eu e a pastora. E nós estávamos ali no meio de ímpios. Mas ali, louvado seja Deus, nós tivemos a oportunidade de falar do amor de Deus. Tivemos a oportunidade de convidar pessoas para vir ao culto. Tivemos a oportunidade de falar do amor de Deus enquanto nós estivermos indo. Louvado seja Deus, estivermos caminhando. Louvado seja Deus, estivermos no meio dos nossos familiares, no meio dos nossos amigos. Louvado seja Deus, talvez na festa de aniversário. Uma vez, louvado seja Deus, eu fui acompanhar um amigo, colega de trabalho, louvado seja Deus, num velório. E nós chegamos lá no velório, louvado seja Deus, e ali, as pessoas todas ali, entristecidas naquele momento. E aí um dos familiares da pessoa que havia falecido, louvado seja Deus, sim, veio ali conversar com a gente. E eu, louvado seja Deus, ali, no decorrer da conversa, eu falei do amor de Deus para aquela pessoa. Quando a gente estava indo embora, esse colega de trabalho olhou para mim e falou assim: mas até ali você fala de igreja? Eu falei: eu não falo de igreja, eu falo de Jesus. Eu falo do amor de Deus. O fato de eu convidar a pessoa para ir à igreja aonde eu congrego é só um complemento. E quando a gente prega para pessoas de longe, louvado seja Deus, ou através da rede social, aí, louvado seja Deus, a gente tem que, louvado seja Deus, dizer: procure a igreja mais perto da sua casa. Mas se eu estou aqui na minha cidade, no meu bairro, ou louvado seja Deus, conversando com alguém, eu vou dizer para a pessoa: vai lá na igreja que eu congrego, vai lá na igreja que eu sou pastor. Porque aqui eu sei, louvado seja Deus, como que aquela pessoa vai ser cuidada, como que aquela pessoa vai ser discipulada, como que aquela pessoa, muitas vezes a gente pode mandar para outro lugar, louvado seja Deus, e às vezes, mas mesmo quando a gente prega para pessoas de longe, a gente, louvado seja Deus, está acompanhando aquela pessoa, continuando conversando, incentivando que aquela pessoa, porque isso é fazer o ID do Senhor, é enquanto nós estamos indo. É aproveitando as oportunidades. Louvado seja Deus, de pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo.
Bíblia diz, louvado seja Deus, que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Eu já disse isso aqui e quero repetir: todo mundo tem uma terra boa. Todo mundo é um terreno que tem rocha, todo mundo é um terreno que tem espinho, todo mundo é um terreno que tem à beira do caminho, todo mundo é um terreno, louvado seja Deus, mas todo mundo é um terreno, louvado seja Deus, que tem a terra boa. Nosso trabalho, louvado seja Deus, não é converter ninguém, nosso trabalho é lançar semente. É, louvado seja Deus, falar da palavra, é falar do amor de Deus, é falar, louvado seja Deus, do nosso testemunho, é pregar o Evangelho, louvado seja Deus, converter. Quem faz a pessoa se converter é o Espírito Santo. Nós pregamos, nós ensinamos as pessoas concernente à responsabilidade com a casa de Deus. Nós ensinamos as pessoas, louvado seja Deus, que elas devem, louvado seja Deus, priorizar nos dias de culto, que elas devem vir para a igreja para buscar a Deus, que elas devem vir para o culto adorar o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus, nós ensinamos que se começa uma campanha tem que terminar, se faz um voto tem que cumprir. Nós ensinamos tudo isso. Eu estou aqui lançando a semente. Eu estou aqui, louvado seja Deus, lançando a semente. Louvado seja Deus, regando a semente através da oração. Mas a Bíblia já diz que o crescimento quem dá é Deus. Quem converte, quem convence é o Espírito Santo. Louvado seja Deus. E eu creio, louvado seja Deus, que a palavra está sendo pregada. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Eu disse no culto passado que nós não precisamos, louvado seja Deus, esperar, louvado seja Deus, que nós passamos por situações, louvado seja Deus, louvado seja Deus, difíceis para nós servirmos a Deus. Não vamos servir a Deus agora, que Deus vai livrar nós das situações difíceis. Se não livrar das situações difíceis, Deus vai livrar a gente na situação difícil. A gente vai passar pela situação difícil, mas Deus vai dar o livramento no meio da situação difícil. Porque eu entendo, louvado seja Deus, que nós fazemos a nossa parte. Eu prego para todo mundo. Louvado seja Deus, a gente fala do amor de Deus para todo mundo. Quem vai convencer é o Espírito Santo. A palavra de Deus, o próprio Jesus, quando vai explicar a palavra do semeador, ele vai dizer, a semente é a palavra. A semente é a palavra. Eu estou aqui, louvado seja Deus, todo culto, pregando, lançando a semente. Louvado seja Deus. Eu creio que um dia ela pode alcançar a terra boa do seu coração, no coração das pessoas que ouvem, das pessoas que assistem, louvado seja Deus, online. Meu trabalho, louvado seja Deus, a minha função é pregar. Eu não converto ninguém, eu não mudo, louvado seja Deus, ninguém, mas louvado seja Deus, mas é a pregação da palavra e através da ação do Espírito Santo que vai mudar. Não adianta. No tempo da Inquisição, louvado seja Deus, as pessoas, louvado seja Deus, elas se convertiam na base da chicotada, na base do castigo. Não, nós estamos vivendo hoje o tempo da graça. Louvado seja Deus, aonde a palavra é pregada, aonde o convite é feito. Louvado seja Deus, e aonde as pessoas é que vão tomar a decisão. Louvado seja Deus, e a decisão ela é tomada, louvado seja Deus, de forma voluntária. Jesus está dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Eu e você, nós somos instrumentos de Deus. Louvado seja Deus, como igreja, a nossa missão é dizer, vem, Jesus está te chamando, Jesus te chama, Jesus ele quer mudar a sua vida, Jesus ele quer mudar a sua história. A nossa é pregar o vinde, Jesus ele quer aliviar, Jesus ele quer tirar esse fardo. Mas se a pessoa ela quer viver, louvado seja Deus, com um fardo sobre os seus ombros, eu não posso fazer nada, você não pode fazer nada. Se a pessoa ela quer viver, louvado seja Deus, carregando o fardo, louvado seja Deus, eu não posso decidir
seguir por ela, eu posso apenas dizer: olha, Jesus pode mudar a tua história. Você quer mudança? Vamos seguir Jesus junto. Vamos seguir. Vem cá, eu vou te ensinar como é que segue Jesus. Eu vou te ensinar como é que é, louvado seja Deus, ser um discípulo de Jesus, ser uma discípula de Jesus. Eu vou te ensinar, louvado seja Deus, como é que a sua vida vai te mudar. Se você fizer o que a palavra de Deus está dizendo, não é nem o que eu estou dizendo, mas o que a palavra de Deus está dizendo, Jesus vai tirar o fardo, Jesus vai tirar, louvado seja Deus, vai tirar o jugo, vai despedaçar esse jugo. Você vai ser uma pessoa livre, você vai ser uma pessoa liberta. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O nosso trabalho é apresentar a verdade. O nosso trabalho, louvado seja Deus, é conhecer, louvado seja Deus, e apresentar a verdade. Qual é a verdade, pastor? Jesus responde. Jesus vai dizer assim: Jesus dizendo, sou o caminho. Ele não está dizendo, louvado seja Deus, eu sou um dos caminhos. Não, ele está dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo: ele é o caminho, ele é a verdade. Louvado seja Deus. E aqui ele permitiu que a palavra de Deus fosse escrita para que nós pudéssemos conhecer a verdade. E essa verdade, ela liberta de verdade. Nós precisamos entender que a nossa verdadeira missão é pregar a verdade, é pregar o Evangelho. Não existe como... Ontem mesmo nós estávamos conversando lá com algumas pessoas sobre essa questão. Louvado seja Deus, nós não podemos mascarar a verdade para encher a igreja, para termos mais membros. A verdade, ela é nua e crua. Louvado seja Deus, a verdade é essa: mentira é pecado, louvado seja Deus, adultério é pecado, fornicação é pecado, louvado seja Deus, falar palavrão é pecado, louvado seja Deus, beber é pecado, louvado seja Deus, estar nos vícios é pecado. Eu tenho que anunciar a verdade. A pessoa aceita ou não aceita, essa é a verdade. Se você adulterar, você está cometendo pecado. Se você fornicar, você está cometendo pecado. Louvado seja Deus, pode até parecer: mas se o senhor pregar isso na igreja, pastor, a igreja não vai encher. Não tem problema, louvado seja Deus, mas eu estou pregando a verdade. Mas a Bíblia diz, louvado seja Deus, que se um se converter, a Bíblia não diz que, louvado seja Deus, a festa no céu quando a igreja está cheia. A Bíblia não diz, louvado seja Deus, que a festa no céu quando, louvado seja Deus, a conferência está lotada. A Bíblia não diz, louvado seja Deus, que a festa no céu quando, louvado seja Deus, não. A Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. João Batista pregava. Ele anunciava, ele dizia assim: louvado seja Deus, arrependei-vos, crede no Evangelho. Jesus, louvado seja Deus, ele pregava. Ele dizia: quer vir após mim? Vende tudo que você tem, doa aos pobres e segue. Jesus, ele pregava: a minha casa é chamada casa de oração. Olha que mensagem dura. Não é para você vir na casa de Deus para fazer desfile de moda. Não é para vir na casa de Deus para fazer fofoca. Não é para vir na casa de Deus para se exibir. Louvado seja Deus com os dons. Não é para você vir na casa de Deus, louvado seja Deus, para esse fim. Não, você vem para a casa de Deus é para adorar a Deus, é para orar. A minha casa será chamada casa de oração. Aí quem estava lá, louvado seja Deus, fazendo da casa de Deus um comércio, fazendo da casa de Deus, o que Jesus fez? Aí é literal, Jesus pega um chicote, louvado seja Deus, e pega, louvado seja Deus, e sai chicoteando todo mundo. Sai daqui, essa casa é casa de oração, é casa de oração. Hoje nós não precisamos fazer isso. Eu estava falando com a pastora ontem sobre isso. Hoje nós não precisamos fazer isso. Hoje é só você falar: aqui, louvado seja Deus, primeiro você vai se tornar um membro, aí você vai passar pelo discipulado.
Depois você vai servir como um voluntário nos serviços mais simples da igreja. Vai ajudar a colocar uma água no altar, vai trabalhar numa recepção. Aí depois você vai aprender, louvado seja Deus, você vai pregar nas casas. Ah, irmão, para muito quando você fala isso, não, pastor. Quando que eu vou pegar o microfone? Quando que eu vou subir no altar para pregar? Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Louvado seja Deus, que nós precisamos ir enquanto nós estamos indo, enquanto nós estamos passando pelo processo de sermos discipulados, pelo processo de crescimento dentro da igreja, dentro do louvado seja Deus dos ministérios da igreja. É aí que nós temos que pregar o Evangelho. É enquanto tem pouca gente, ou enquanto tem, louvado seja Deus, quase ninguém, ou louvado seja Deus, ou enquanto quando a igreja estiver lotada, louvado seja Deus, nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que pregar o ID, nós temos aí enquanto nós estivermos indo. Olha o que ele vai dizer e eu vou terminar. Aleluia. E ele lhes ordenou, enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, pregar o Evangelho a toda criatura. É para todo mundo. Não importa a situação que a pessoa esteja. Não importa. É para o mendigo que está lá, louvado seja Deus, na praça, é para o drogado. Talvez você vai dizer assim, não, mas esse cara aí, essa pessoa nem vai ouvir a palavra. Pregue para ele. Eu me lembro de um testemunho, louvado seja Deus, de um homem, louvado seja Deus, que o missionário estava evangelizando, e ele estava distribuindo ali Novos Testamentos para as pessoas. E ele, louvado seja Deus, chega para um homem, e aqui entrega o Novo Testamento, e fala, o senhor recebe aqui esse Novo Testamento, para o senhor ler, para o senhor... O homem olha para ele e fala assim, ó, eu vou pegar, mas eu vou fazer o paieiro das folhas desse livro. E o missionário pensou, louvado seja Deus, olhou para ele e falou, tudo bem. Só que nós vamos fazer um acordo. Antes, louvado seja Deus, do senhor fumar, fazer o cigarro, o senhor vai ler, combinado? O homem falou, tá certo, está combinado. E o homem começou. Mateus 1, leu, louvado seja Deus, enrolou, fez o cigarro, fumou. E aí, louvado seja Deus, e assim ele foi. Quando foi um dia, louvado seja Deus, o missionário estava fazendo um culto, o homem entra dentro da igreja, louvado seja Deus ali, e ele diz, louvado seja Deus, eu quero aceitar Jesus, eu quero servir a Jesus, louvado seja Deus, porque, veja, o homem estava dizendo que ele ia fumar a Bíblia, que ele ia, louvado seja Deus, fazer, louvado seja Deus, cigarros com as folhas do Novo Testamento. E quando ele chega dentro da igreja, ele fala, louvado seja Deus, olha, ele vai contar o testemunho dele, ele vai dizer, olha, louvado seja Deus, eu realmente, louvado seja Deus, eu fiz o que eu falei para você que eu ia fazer. Mas, louvado seja Deus, eu fumei o livro de Mateus inteiro, o livro de Marcos inteiro, o Evangelho de Lucas inteiro, louvado seja Deus, mas quando, louvado seja Deus, eu fui lendo aqueles versículos, aquele texto, aquelas histórias, aquelas passagens, e quando chegou, louvado seja Deus, em João, capítulo 3 e 16, louvado seja Deus, eu já não consegui mais fumar, eu entendi, louvado seja Deus, o que o Senhor leu lá, que Deus amou o mundo de tal maneira, para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna, e aquele homem começou a gritar, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu quero ter a vida eterna. Sabe o que nós estamos vivendo, louvado seja Deus? Nós estamos muitas vezes desacreditando, louvado seja Deus, do poder de Deus de transformar alguém. É para todo mundo, pregue. Enquanto vocês estiverem indo, pregue o Evangelho para o mundo inteiro. Se não importa se seja um drogado, um bêbado, louvado seja Deus, uma prostituta, louvado seja Deus, não importa qual seja
homossexual, louvado seja Deus, para qualquer pessoa. Deus ainda transforma, Deus ainda transforma pessoas, Deus ele ainda muda, louvado seja Deus, a história de vida. Não importa, louvado seja Deus, por mais profundo que seja o poço, como diz um amigo meu, pode estar no porão do fundo do poço, mas Deus ele ainda é poderoso para resgatar. Eu me lembro de uma vez que eu estava numa reunião de pastores. Louvado seja Deus, e eu disse para eles que, louvado seja Deus, se nós não cremos que Jesus ainda transforma, nós precisamos fechar a nossa Bíblia. Se nós começarmos a condenar todo mundo, a dizer, isso aí já não tem mais jeito, essa daí não tem mais jeito. É o que eu digo sempre para vocês aqui, enquanto tiver vida, tem jeito. Ah, pastor, mas se blasfemar contra o Espírito Santo, aí Deus fulmina. Porque a Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí, louvado seja Deus, esse que blasfema contra, com certeza tem vida curta. Mas se estiver vivo, pode estar andando pela rua, louvado seja Deus, ali, cambaleando, sujo. Pode ser, louvado seja Deus, pode falar as piores atrocidades. Pode ele dizer que ama o diabo, que ama, louvado seja Deus, sei lá, qual seja a entidade, louvado seja Deus, não importa. Fale, louvado seja Deus, mas Jesus continua te amando. Não importa, está vivo. Ainda tem ouvido para ouvir? Pregue. É essa a verdadeira missão da igreja. Louvado seja Deus, cumprir o ID. E dizendo, vem para Jesus. Vem para Jesus. Vem. Jesus está te chamando, Ele está te convidando, Ele está dizendo, se você quiser ir após Ele, é só você pegar a sua cruz e vamos embora. É isso que Jesus está dizendo. Então a verdadeira missão da igreja, louvado seja Deus, é fazer o ID. Enquanto vocês estiverem indo, pregue o Evangelho para o mundo inteiro. Não importa a pessoa. Às vezes, louvado seja Deus, a gente está na rua, andando, louvado seja Deus, aí vem aquelas pessoas, aqueles bêbados, aquelas pessoas, louvado seja Deus, aquelas pessoas pedindo dinheiro para as drogas, às vezes pedindo comida. Louvado seja Deus, quando eu tenho condições, eu dou comida para aquelas pessoas, dinheiro eu não dou para ninguém, mas comida. Quantas vezes a gente não está nas lanchonetes aí da vida, nos trailers, e a pessoa chegar e falar, estou com fome, aí tem um dinheirinho sobrando, eu falo, faz um lanche aqui para a pessoa, faz um pastel, faz o que eu estiver comendo, louvado seja Deus, eu mando fazer. Enquanto está fazendo, eu falo para a pessoa, você sabe que Jesus te ama, né? Você sabe que Jesus tem um plano na tua vida, não sabe? Procura Jesus, vai atrás dele. Ele quer mudar a tua vida, Ele quer te tirar dessa rua, Ele quer te tirar dessa vida. Um saudoso pastor amigo meu, eu me lembro, eu nunca vou esquecer desse fato. Eu tinha ido pregar na igreja dele, e nós estávamos numa pizzaria lá nas Nações Unidas. E aí, nós estávamos sentados na mesa, e veio lá um vendedor de rosa, cheio de conversa, cheio de, olha, o senhor não quer comprar uma rosa para dar aqui para sua linda esposa, né? Vendedor vendendo rosas ali ela merece, não merece, patrão, uma rosa linda, olha que rosa cheirosa para sua esposa e tal, que não sei o que, o rapaz, o pastor Carlos arrancou, eu não lembro se era R$5, era R$10 a rosa. Louvado seja Deus, o Senhor já levou esse homem de Deus, mas ele arrancou ali, deu os R$10 e falou, você sabe que você poderia usar esse dom que você usa para vender rosa?
Você também poderia usar para pregar o evangelho, sabia? E ele começou a conversar com o moço, louvado seja Deus. E ali, aquele moço, louvado seja Deus, começou a falar para ele: eu já fui um pregador do evangelho, mas me perdi. Aí ele falou: Jesus te achou aqui hoje. Estou comprando a rosa, mas estou dizendo para você que Jesus te ama, Ele não te esqueceu e tal. Passado algum tempo, louvado seja Deus. Aí o pastor Carlos falou: a minha igreja fica em tal bairro, tal bairro aqui de Bauru, eu vou te esperar num culto lá. Aquele homem foi, louvado seja Deus, se reconciliou com Jesus, se tornou obreiro na igreja do pastor Carlos. Quando o pastor Carlos foi transferido, louvado seja Deus, aquele homem ficou como pastor da igreja. Porque Deus é assim que Deus faz, Deus ainda transforma. Eu quero terminar dizendo: não vamos perder a oportunidade de falar do amor de Jesus. Não vamos perder, vamos sair daqui hoje, louvado seja Deus, não vamos perder a oportunidade de falar do amor de Jesus. Não vamos perder a oportunidade de falar do amor de Jesus.